Bom dia, Wesley. Bom dia, Tudo bem? tudo jóia. Cadê o resto do povo? Boa pergunta. Não é? Tinha mais gente na aula da Jo mais cedo. Ai, que bom. Vamos esperar, chegando mais gente. Bom dia, Ana. Bom dia, Magna. Bom, vou dar alguns recadinhos, né? Como sempre, no início da nossa aula. Primeiramente, bom dia. Eu já analisei o fórum de vocês, ficou muito bom, né? Só algumas pessoas deixaram de fazer atividade. E, inclusive, tive até uma ponderação de um dos alunos, bom dia, Ana, falando que era muito boa a atividade, que era para a gente fazer mais vezes. Eu acho também. E vou passar para o pessoal do suporte a questão desse fórum ser mais interativo, né? Que eu acho que, assim, uma coisa que fez falta no fórum é da gente poder comentar em cima da postagem do colega para ficar uma coisa mais de sequência, né? Não ficar tão perdido. Mas, de toda forma, eu vi que vocês pesquisaram bastante, né? Fiquei muito feliz com o material que foi produzido, tá? Já contabilizei as notas, acho que eu cheguei até a lançar já no sistema. E aí, hoje, é a data de entrega do nosso questionário, né? Aquela VA, que é o nosso estudo dirigido. Eu havia dito a vocês que, se vocês quisessem fazer essa VA em grupo de estudo, não havia problema, desde que cada um poste o seu questionário devidamente lá no sistema, tá? Eu vi isso também, Wesley, e engraçado, isso não estava acontecendo no fórum que eu dei na sexta-feira de processo civil 4, não estava cortando. Não estava cortando. E aí, na de vocês cortou bastante. Eu vi isso. Eu já repassei, inclusive, isso para o suporte. Eu não sei o que foi que aconteceu. Não sei se foi alguma atualização e tudo. Eu vou passar isso pro. Eu já passei, acho que cheguei a falar isso com o Léo ontem, mas vou reforçar com ele. Eu vi. Foi até um pouco difícil para mim, para eu conseguir ler tudo. Mas graças a Deus deu para ler tudo, deu para poder ver tudo. Fiquei muito feliz, né? E aí hoje, então, vocês vão postar o questionário para mim, tá? Esse questionário a gente já tinha falado um pouquinho a respeito dele, é um estudo dirigido sobre toda a matéria. Tem que ser feito completinho, tá? Então ele pega a matéria desde o início, né? Desde os primeiros passos que a gente deu nessa matéria até o fim dela, então tem que postar ele. E aí, a postagem dele é individual. Então, se vocês estão fazendo em grupo de estudo e tudo, não tem problema. Mas a postagem dele deve ser feita de forma individual. Cada um posta o seu, tá? Isso aí é obrigatório. Inclusive, tá na descrição do trabalho, tá? Bom, feito isso, gente, vamos continuar nossa matéria, né? A previsão é que a gente termine a nossa matéria no dia 30, tá? Então, eu imagino que a gente deva terminar a nossa matéria no dia 30. E aí, a gente teria ainda um dia, que seria o dia 2 de julho, para a gente poder fazer uma revisão, né? E aí, a prova final seria no dia 6 de julho, tá? Então, a gente teria aí ainda um diazinho para poder fazer uma revisão, né? De acordo com as dúvidas que vocês tivessem, tá? Mesmo porque é impossível a gente ter tudo, né, de uma matéria em um dia. Eu posso fazer o seguinte, eu posso passar, a gente vai fazer assim, eu posso passar uma prova antiga minha, né, que é uma prova de concurso, que não vai ser, né, esse semestre não vai ser assim. Esse semestre as provas, as questões serão feitas
de forma autoral pelos professores, então a gente não vai utilizar a prova questões de concurso, mas eu vou disponibilizar para vocês e aí a gente corrige ela no dia da revisão. Acho que fica uma forma mais fácil da gente fazer a revisão, tá? A gente faz desse jeito. Acho que vai ficar uma forma bacana da gente fazer essa revisãozinha. Aí eu passo para vocês. Bom, e aí então, né, hoje vamos continuar nossa matéria, tá? A gente já está caminhando para um fim, né? Nossa matéria é muito grande, eu já havia adiantado isso para vocês. E tem algumas partes que são um pouco mais maçantes, né? Tem um pouco mais de detalhe e tudo, mas vou dando alguns exemplos para poder ficar mais claro, tá? Só fazendo um resumo, na última aula, então, a gente estudou a avaliação de bens, a gente estudou a adjudicação e a gente estudou alienação por iniciativa particular, né? E aí a gente viu que a avaliação, via de regra, é feita pelo oficial de justiça. Excepcionalmente, o juiz ele pode determinar que essa avaliação seja feita por um avaliador, seria um perito, né? Mas só em casos muito específicos, quando houver alguma dúvida a respeito do valor da avaliação e se a execução também suportar, né, essa avaliação profissional, tá? Vimos também que é possível que aconteça uma nova avaliação. Vimos que é possível, gente, que aconteça em cima dessa nova avaliação uma redução ou uma ampliação da penhora. Vimos também que a adjudicação é uma forma muito boa para o executado pagar o seu débito, mas nem sempre é uma forma boa para o exequente. Por quê, gente? Porque tem que ser interessante para o exequente aqueles bens, se não forem, ele não vai querer adjudicar. E porque a adjudicação ela é feita sobre o valor de avaliação do bem. Então, para o executado, ele tem aquela garantia de que ele está perdendo o bem pelo valor de avaliação. O que pode não acontecer quando a gente está falando de uma alienação. A gente já falou disso, a gente faz um primeiro leilão e pode fazer um segundo leilão se não tiver ninguém interessado, né? E na adjudicação ele não tem esse problema. Por sua vez, o exequente ele tem que ter interesse no bem porque ele vai ficar com o bem, né, em pagamento. É diferente do que acontece numa alienação, que a gente vende o bem e o produto da venda dos bens é entregue ao exequente. Vimos também, gente, que a remissão, né, ou seja, o pagamento da execução, o limite dele é a assinatura do auto de adjudicação. Né? Esse auto de adjudicação é assinado pelo juiz, pelo adjudicatário, pelos servidores ali da justiça que estiverem envolvidos nesse leilão e pelo executado se ele estiver presente. E daí vai ser expedida a carta de adjudicação, né, com um mandado de emissão na posse, se a gente estiver falando de bens imóveis, ou a ordem de entrega do bem, se for bens móveis. E aí, nesse caso, gente, não tem mais choro nem vela, não tem jeito, tá? O executado, ele não consegue mais efetuar o pagamento da dívida para ter o bem de volta. E nesse ponto também, chegando nesse ponto da adjudicação, gente, em vias de ser assinado o auto de adjudicação, a gente tem que observar uma outra coisa também. O pagamento, ele não é só do principal, juros, correção monetária, nada disso, né? Se, por exemplo, vamos supor que eu tenha mais de uma pessoa interessada em adjudicar aquele bem, tá? E aí, entre elas, houve uma licitação. E aí, a que ganhou foi a que tinha o crédito maior. Ele vai ter que pagar o crédito maior para ele poder ter esse bem de volta, entende? Então, fica um pouco mais complexa a situação do executado. E vimos, né, que não sendo realizada a adjudicação, tá? Vai se realizar, então, a alienação desses bens. A alienação é a submissão desses bens a um leilão, que pode ser por iniciativa particular ou um leilão judicial, tá? E o produto da venda desses bens, ou seja, o dinheiro, é entregue ao exequente, tá? Para pagamento do crédito. Vimos também, gente, que esse leilão, às vezes, é muito mais interessante para o exequente. E nesse sentido de ser mais interessante para o exequente, é que o legislador criou a figura da alienação por iniciativa particular, ou seja, nada melhor do que a pessoa interessada em ter, né, o seu direito de crédito atendido do que ela mesma produzir esse leilão, participar do leilão, ela mesma ficar envolvida nisso.
E aí nós vimos que, embora esse leilão por iniciativa particular, né, seja feito seja iniciado, digamos assim, o procedimento pelo exequente, ele não é um procedimento solto, ele não é um procedimento que a justiça não vai tomar conta de nada, não é assim. Mesmo sendo um leilão por iniciativa particular, gente, a justiça regulamenta muita coisa. Então, o juiz ele vai regulamentar várias situações decorrentes deste leilão por iniciativa particular, tá? E outra coisa, esse leilão ele vai poder ser feito por um corretor devidamente credenciado ao Poder Judiciário ou por um leiloeiro público, tá? Então, não é uma coisa totalmente solta, né? Ela é menos burocrática, mas ela não é solta, ela não é totalmente solta do Poder Judiciário, tá? Então, o juiz ele fixa o prazo que a alienação deve acontecer, a forma de publicidade que esse leilão, né, ele vai utilizar, preço mínimo, condição de pagamento, garantia, tá? E também, se for o caso, a comissão de corretagem ou do leiloeiro. Então, ele não fica um leilão completamente solto, tá? E aí, acontecendo esse leilão e esse bem sendo arrematado, vai ser assinado o auto de alienação, né? E aí, o que vai acontecer é o seguinte: desse auto de alienação vai ser expedida uma carta de alienação e o mandado de emissão na posse, se a gente estiver falando de bens imóveis, ou a ordem de entrega do bem, se a gente estiver falando de bens móveis, tá? E nós vimos também que naqueles lugares em que não tiver corretor vinculado ao Poder Judiciário ou leiloeiro público, a escolha, né, do corretor, ela fica livre para o exequente, pode ser qualquer pessoa que tenha qualificação profissional para tanto, tá? Bom, ficou alguma dúvida, gente, nessa nossa última aula? Foi bastante coisa que a gente teve, né? Isso é só um resumo. Ficou alguma dúvida? Não? Então, beleza. E aí, então, hoje a gente vai falar especificamente da alienação e leilão judicial, tá? Essa alienação e leilão, eu até falei para vocês na última aula para que vocês assistissem, quem pudesse assistir, né, aquele programinha lá do Profissão Repórter, que foi sobre leilão. Alguém aqui conseguiu assistir, gente? Não? Bom, sugiro que vocês assistam, tá? É um programinha muito bom, né? Gente, eu tô com um pouquinho de alergia, porque de manhã cedo, assim, dá um pouco de alergia, né? E, pois é, quem puder assistir, assiste depois, tá? É muito bom. E ele vai mostrar um pouco também disso que é o que é um leilão por iniciativa particular. Então, assim, é bem bacana. Depois também, se vocês quiserem entrar em sites de leilões, né, tem o Mega Leilões também, que ele faz tanto leilão judicial quanto leilão por iniciativa particular, tá? A grande maioria dos leilões de banco, gente, são leilões por iniciativa particular, tá? Tanto é que vocês vão observar que eles promovem algumas determinações diferentes do que a gente tem no leilão judicial. Tipo, leilão de banco, principalmente de imóvel, eles podem fixar que você compre o bem parcelado em até 420 meses, 300 meses, eles podem colocar isso. E de acordo com a lei, a gente vai estudar isso hoje, existe uma limitação se você quiser adquirir o bem de forma parcelada em até 30 meses, tá? Então tem essa diferençazinha. Enfim, acho que vale a pena vocês verem na prática como que é. Fica mais fácil de vocês entenderem, ainda mais que a gente tem aí uma quantidade muito grande de matéria, né? Uma quantidade muito grande de conteúdo, então fica mais fácil de vocês verem na prática. Bom, essa alienação, gente, como é que ela acontece, essa alienação por leilão judicial? Se não for feita a adjudicação, nem for feita a alienação por iniciativa particular, então nós vamos ter que fazer a alienação pela via judicial, tá? O leilão judicial, né? Esse leilão, ele vai sempre ser feito por leiloeiro público, tá? Lá na alienação por iniciativa particular, podia ser um corretor vinculado ao Poder Judiciário ou leiloeiro público. Aqui, sempre leiloeiro público, tá? Não existe possibilidade de ter um corretor fazendo esse leilão, tá?
Via de regra, esse leilão vai ser feito de forma eletrônica, tá? Mas se por um acaso não for possível, ele será feito de forma presencial. Existe a possibilidade do leilão ser feito de forma eletrônica e presencial, professora? Sim, tá? E muitos leilões são feitos assim. A diferença é a seguinte: o leilão eletrônico, ele fica aberto muito mais tempo. A janela dele de duração, gente, é muito maior. Ele fica aberto durante dias para que as pessoas se habilitem, se cadastrem e possam oferecer lances, tá? A grande maioria hoje dos leilões é feita por via eletrônica. E aí, se a gente tiver, por exemplo, o leilão acontecendo eletronicamente e presencialmente, o que vai acontecer é o seguinte: em uma determinada data, vai acontecer o leilão presencial. E aí, a gente vai considerar naquele dia os lances que já foram dados via eletrônica, né, por via eletrônica, os lances que estão sendo dados ao vivo por meio do site e os lances que estão sendo dados via presencial, tá? Então, a gente considera tudo isso. É mais ou menos o seguinte: como é que acontece esse leilão, né? O local já é previamente estabelecido, em algumas localidades é feito na sede do juízo, tá? E aí, então, naquele dia, naquele horário marcado que está designado no edital do leilão, que a gente vai falar daqui a pouquinho do edital do leilão, vai acontecer o leilão presencial. O leilão eletrônico já está aberto, né, já há algum tempo, então já tem uma reunião de lances, tudo devidamente compilado. E aí, no momento do leilão presencial, gente, fica uma pessoa sentadinha no computador, tá? Ali recebendo os lances, computando os lances que estão sendo feitos ali em tempo real. E aquelas outras pessoas que estiverem interessadas em adquirir o bem vão estar naquele local de forma presencial. E aí, então, o leiloeiro, ele vai pegar o bem, vai mostrar o bem, olha, essa aqui é uma garrafinha, essa garrafinha é uma garrafinha de acrílico, tá? É de plástico transparente e ela tá escrito líquido nela, ela tem a tampinha lilás, ela tem uma outra tampa cinza, então ele vai fazer a descrição dos bens, né? Vai demonstrar o bem para a plateia, tá? O bem já está devidamente, né, registrado lá no site do leilão, gente, já tem as fotos do bem, toda bonitinha, assim, as fotos são igual a gente quando vai comprar alguma coisa na internet, tem várias fotos do produto, no leilão acontece a mesma coisa, tá? Tira várias fotos do produto para poder mostrar o bem lá na internet. E aí fica uma pessoa no computador, né? E aí fala assim, ó, o lance mínimo dessa garrafinha é R$ 200. Vamos supor, tá? Lance mínimo dessa garrafinha é R$ 200. Nós já tivemos alguns lances aqui na internet, então nós estamos ainda com o valor de R$ 250. Alguém deseja oferecer um lance maior? Aí uma pessoa levanta a plaquinha na plateia. Ó, então eu tenho ali um lance de R$ 260. Aí a pessoa que está no computador, aí fala assim, lance do internauta tal, no valor de R$ 270. Aí a outra pessoa levanta a plaquinha na plateia, lance R$ 280 ali. Aí a outra, uma pessoa, né, uma pessoa que auxilia esse leiloeiro público na realização do leilão, que está ali na internet, fala assim, ó, teve um outro lance aqui de um internauta no valor de R$ 290. Aí o leiloeiro pergunta, e aí, alguém vai querer dar um lance diferente, gente? Né? Vai ser arrematado por R$ 290, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Arrematado por R$ 290 para o internauta. Tal, tal, tal. Muito, parabéns pela aquisição. Próximo produto. E aí vai fazendo o leilão, gente, de forma muito dinâmica. Não sei se vocês já participaram de algum leilão e tudo. Acho que é legal. Quem nunca viu como é que é, assiste esse programa aí que eu falei para vocês lá do Profissão Repórter, porque mostra como que é. É bem dinâmico, tá, gente? Bem dinâmico mesmo, né? É bem legal. E aí hoje a gente faz muito leilão também só eletrônico, né? A gente tem a grande maioria dos leilões acontecem apenas de forma eletrônica, né? Sendo comprovado que vai haver a publicidade suficiente, que será efetivo, o juiz, ele autoriza. A gente está em um mundo diferente, né, gente? Hoje, cada vez mais, a gente está com a internet. Se não fosse a internet, nós não estaríamos tendo aula nesse momento, inclusive. Né? Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. O mundo mudou, né? Então, a justiça, ela tem que ir acompanhando, né? Bom, e aí, gente, o que acontece?
essa alienação judicial, como eu havia falado por meio eletrônico, né, para vocês, ela tem que atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade, segurança. Hoje, muito importante essa questão da segurança de dados. Vocês devem ter visto agora, nessa última semana, uma discussão. Todo mundo usou, né? Um monte de gente, eu vi no Facebook, vi no Instagram, muita gente utilizando aquele Face App, né? Que o pessoal colocava lá como é que seria se fosse do sexo oposto. Gente, aquele app, ele está sendo investigado por roubar dados, né? Então, assim, a segurança na realização de um leilão tem que ser comprovada para o juízo. Olha, excelência, o site ele é todo criptografado, tá? O momento das transmissões ela será totalmente criptografada. Vocês sabem que em relação a essa criptografia, inclusive o Zoom foi alvo, né, gente, de alguns ataques. No início, quando a gente começou a usar o Zoom, até falei para vocês, falei, gente, mas tem como a gente, né, escapar desse roubo de dados. Não loga com o Facebook de vocês no Zoom, não loga com o Gmail de vocês no Zoom, né, utilizando já uma conta que você tem. Crie uma conta no Zoom, porque aí, nesse caso, você tem a possibilidade de conseguir aí, né, que os seus dados não sejam aí totalmente invadidos, não sejam invadidos, né? E hoje o Zoom é todo criptografado, exatamente para poder evitar esse problema aí relativo à segurança. Então, isso tem que ser comprovado quando a gente fala de um leilão judicial, tá? Isso é muito importante. Bom, quem designa esse leiloeiro público? O juiz, tá? O juiz. Mas o exequente pode indicar o leiloeiro público? Pode. Ele pode fazer um requerimento para o juiz e falar assim, excelência, na questão da designação de leiloeiro público, gostaria de sugerir fulano de tal, tendo em vista a sua experiência e tal, entendeu? Existem, gente, leiloeiros, que é aquele negócio, né, que vende até avião caindo, tá? O leiloeiro é um excelente vendedor. Ele tem que ser um excelente vendedor. Porque se é uma pessoa morta, gente, né? Fala assim, gente, essa garrafinha aqui, ó, ela mais ou menos, tá? Ela tá aqui em R$ 200, mas sei, alguém tá interessado? Quem que vai comprar uma coisa assim? Você tem que exaltar as qualidades. Então, o leiloeiro, gente, é um vendedor nato, tá? É um vendedor nato. Ele tem a lábia, né? E nesse sentido, a gente tem vários leiloeiros públicos devidamente cadastrados, tá? Lá na justiça. E aí, então, o juiz designa, mas é possível que o exequente ele faça um requerimento fazendo a escolha, né, sugerindo uma pessoa para o juiz. O juiz pode acatar ou não, tá? O juiz pode acatar ou não. Bom, e aí, continuando, gente. E aí, mais uma vez, essa questão referente à designação, gente, de leiloeiro vai levar em consideração muito a experiência dele, tá? Eu até falei para vocês que naquele programa do Profissão Repórter, né, que teve o leilão lá dos bens do Sérgio Cabral, o leiloeiro que foi escolhido, ele foi atacado por outros leiloeiros. Houve aí procedimento de impugnação da escolha dele, exatamente porque diziam que ele não tinha tanta experiência, né? Mas enfim. Bom, vamos continuar então. E as incumbências do leiloeiro? Gente, o leiloeiro fica por conta de tudo, tá? Ele fica por conta de publicar o edital anunciando a alienação. Ele realiza o leilão onde os bens estiverem. Ele expõe para os pretendentes os bens do leilão. Igual eu falei para vocês, olha, esta garrafinha é uma garrafinha de plástico transparente, super resistente, já caiu diversas vezes. Então, ele vai ser também o responsável por fazer essa exposição, tá? Ele também, né, tem a incumbência, gente, de receber e depositar no prazo aí de 1 dia, tá? A ordem do juiz, o produto da alienação, ou seja, a quantia que foi recebida em virtude da venda dos bens, e ele tem que prestar contas também, aí no prazo de 2 dias subsequentes ao depósito do valor, ele tem que prestar as contas de tudo que foi gasto nesse leilão, tá? De todos os gastos que ele teve. Ele tem direito de receber do arrematante a comissão que foi fixada em lei ou pelo juiz. Geralmente, no edital, o juiz fixa
a comissão do leiloeiro, tá, gente? E aí quem paga essa comissão do leiloeiro é o arrematante. Então a pessoa que está lá dando o lance, que porventura arrematar o bem em leilão, é que é responsável pelo pagamento da comissão do leiloeiro. Professora, mas dá para viver com isso? Dá, e muito bem, tá? Os bons leiloeiros vivem magnificamente bem. Viu, gente? Porque se a gente for pensar, né, 10%, comissão de 10%, acho que em torno de 10%, se eu não me engano, tá? A comissão do leiloeiro. Se a gente for pensar o valor dos bens, né, é um dinheiro muito, muito, muito rápido. Pensa comigo. Vamos supor que seja um apartamento de 300 mil reais que está sendo arrematado ali. Se ele conseguir arrematar, se ele conseguir fazer o arremate daquele bem, por exemplo, por 300 mil reais, a comissão dele sendo 10%, se for 10%, é 30 mil reais. Né? Se a comissão dele for 5%, 15 mil reais. Professora, se não arrematar no primeiro leilão, arrematar no segundo. Nesse caso aí, gente, se arrematar no segundo leilão, vamos supor que ele seja arrematado por 151 mil reais. Se a gente for levar em consideração uma comissão de 10%, 15 mil. Se for uma comissão de 5%, se eu não me engano, é de 5 a 10%, tá? Do que eu me lembro. Se for uma comissão de 5%, gente, R$ 7.500. Assim, ó. Né? Então, assim, é muito dinheiro, tá? Isso de um bem, né? Fora os outros bens. É claro que vai ter bens, gente, que vão ter um valor muito inferior, sim. Mas é comissão do mesmo jeito, né? É comissão do mesmo jeito. Bom, alguma dúvida até agora, gente? Tô tranquilo? Vou entender que sim, tá? Bom, o juiz da execução que estabelece qual que é o valor mínimo, tá? De aquisição do bem. As condições de pagamento, pode o bem ser adquirido de forma parcelada? Não pode, tá? E quais as garantias que podem ser prestadas pelo arrematante? Tipo, o arrematante vai adquirir o bem parcelado. Ele tem que oferecer uma garantia? Claro, né, gente? Como é que eu vou ter a certeza de que aquele bem ali vai ser devidamente pago se houver um parcelamento, se não tiver nenhuma garantia, né? O preço vil, gente, quem estiver acompanhando aí, eu estou acompanhando basicamente a matéria, tá? Preço vil, impossibilidade. Eu já havia explicado para vocês o que é preço vil, tá? O que é considerado preço vil? Aquele que seja inferior a 50% do valor de avaliação do bem, tá? Então, o que acontece? Eu já expliquei para vocês que a gente tem, em regra, 2 leilões. A gente pode ter 2 leilões, né? O primeiro leilão, gente, o lance mínimo é o valor de avaliação do bem. Então, não tem como adquirir no primeiro leilão um bem com um valor abaixo do mínimo. Não dá, tá, gente? O mínimo é o valor de avaliação do bem. Se não tiver ninguém interessado em adquirir esse bem no primeiro leilão, aí esse bem vai para um segundo leilão. E aí, lá no segundo leilão, o preço mínimo é o que está estabelecido no edital. E se não tiver, gente, nada no edital referente a esse valor mínimo de aquisição do bem no segundo leilão, eu vou levar em consideração a determinação do CPC, tá? Ou seja, qual que vai ser o valor mínimo? Mais do que 50% do valor de avaliação do bem, certo? Isso se for menos do que isso, é preço vil. Professora, e se, por exemplo, o juiz tiver fixado no edital um valor que é inferior a 50% do valor de avaliação do bem para o segundo leilão? Isso é preço vil e o edital vai ter problemas, tá? O edital fatalmente vai ser impugnado pelo executado. Isso aí é fato, gente. Então, quando o juiz ele vai designar o valor, vai fixar o valor que o bem pode ser adquirido no segundo leilão, ele tem que levar em consideração a determinação do artigo 891. Senão, fatalmente, esse edital será impugnado, tá? A gente fala assim, né? Muita gente me pergunta, fala assim, professora, você acha que é interessante comprar bens em leilão? Olha, gente, eu acho que tá? Desde que vocês tomem alguns cuidados. Primeiro, você tem que ter um investimento prévio, você tem que ter um capital de giro para você adquirir um bem em leilão, para que isso seja vantajoso para você, tá? Porque para ser vantajoso, você não vai adquirir um bem em leilão parcelado. Você vai ter que colocar juros, correção monetária, e aí não é tão interessante assim, né?
Então, você tem que ter um dinheiro à vista. Ah, mas pode comprar parcelado? Pode, gente. Mas estou falando para quem quer utilizar o leilão, por exemplo, como tipo de investimento. Aí não é tão interessante você fazer a aquisição do bem de forma parcelada. O que você tem que levar em consideração quando você está adquirindo um bem em leilão? Você tem que verificar os ônus desse bem, porque às vezes o valor está bastante em conta, mas o que você vai ter que custear para poder regularizar o bem não vale a pena, né? Se o bem tiver com uma dívida de IPVA gigantesca, se o bem tiver com uma dívida de IPTU gigantesca, tiver com uma dívida de condomínio gigantesca, ou tiver com um problema de regularização de habite-se, que é pior ainda, sai fora, não vale a pena, tá? Há um tempo atrás eu vi um anúncio de um imóvel, até bom, né? Uma área privativa, e estava desocupada. Só que a área privativa ela estava irregular de acordo com as normas de direito urbanístico de Belo Horizonte. Então, o que aconteceu? Em virtude da construção não ter respeitado as normas de direito urbanístico, o habite-se do imóvel ele havia sido perdido, digamos assim, tá? Então, o adquirente deste bem em leilão deveria ficar responsável por regularizar esse bem junto à prefeitura. E aí, gente, você tem que verificar se vale a pena. É uma análise econômica. O preço que eu estou pagando bem vale a pena com o valor que eu vou despender para regularizar? É possível essa regularização? Entende? Tudo isso vocês vão ter que levar em consideração quando vocês estiverem diante de um leilão. Se vocês tiverem o interesse de adquirir esse bem em leilão. Isso é muito importante. Vocês terem essa maldade, né? Um outro ponto também que eu acho que é muito importante é observar se o bem está ocupado ou não, principalmente imóvel, tá? Muitas pessoas não se atêm a esse detalhe importante e depois ficam desesperadas. Por quê, gente? Porque a incumbência de tirar a pessoa do imóvel é do adquirente, é do arrematante. Então você é que se vira para tirar a pessoa de lá, tá? Então, leilão de banco, se o imóvel tiver ocupado, pensa 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de adquirir o bem. Por quê? Você que vai ter que ter o trabalho de tirar a pessoa de lá. E nem sempre isso é fácil, tá? Aliás, assim, na grande maioria das vezes não é fácil. Outra coisa também, você vai ter o sangue frio de adquirir um bem de uma família e ser o responsável por jogar essa família na rua. Você tem que pensar nisso também, tá? Você tem sangue frio para fazer isso? Eu, por exemplo, não tenho. Eu, por exemplo, não consigo, tá? Por mais que seja uma situação de um devedor ali e tudo, eu não teria coragem, eu, Roberta, não teria coragem de pegar uma família e colocar na rua. E se você adquire um bem ocupado, você tem que ter esse sangue frio. Se você não tiver esse sangue frio, não vai adiantar nada. Você vai ficar lá pagando, né? Você vai ter um bem que você não vai poder usufruir porque você fica com dó de julgar as pessoas na rua. E aí? Então, vocês têm que pensar tudo isso, né? Quando a gente pensa na questão de adquirir bens em leilão, tem que pensar em tudo isso. Eu, assim, acho que é muito bom adquirir bens que sejam desocupados e que vocês ponderem com relação aos ônus. Se vale a pena comprar por aquele valor e regularizar, se vale a pena comprar por aquele valor e pagar os ônus. Se não valer a pena, gente, cai fora, vai para outro leilão, enfim, né? E acho que isso é importante. Eu falo isso porque muita gente me pergunta, muitos alunos, quando eu dou essa aula, me perguntam, porque é algo, né, gente? Tem gente que vive disso, tem gente que vive de leilão. Compra um bem em leilão, reforma, regulariza e vende mais caro, né? Tem gente que vive disso, principalmente aquisição em segundo leilão, né? Que é um valor abaixo do valor de avaliação do bem. Então, assim, são vários fatores, tá? Vários fatores que vocês têm que avaliar e analisar para ver se vocês terão ou não sangue frio, né? Para poder participar e viver disso ou investir nisso. Naquele programa, mais uma vez que eu falei para vocês, Profissão Repórter mostra o caso de um casal que vive de leilão, tá? Num casal, né? Eles têm a condição de vida excelente. E aí, o que acontece? Eles contam que teve uma vez que eles desistiram de um leilão, porque o bem estava ocupado por uma família. E aí eles não tiveram coragem de prosseguir com a arrematação daquele bem, né? É isso, gente. Vocês têm que levar tudo isso em consideração, tá?
para mim, por exemplo, eu não faria, né? Acho bem, eu não conseguiria, tá? E quais são os requisitos do edital do leilão, né? Tá lá no artigo 876. Basicamente, gente, tem que ter a descrição do bem penhorado, qual que é o valor de avaliação, preço mínimo, tá? Condição de pagamento, a comissão do leiloeiro, né? Isso é muito importante porque o adquirente tem que ter essas informações para poder ver se ele vai conseguir ou não adquirir aquele bem, se ele tem condições financeiras ou não de adquirir aquele bem. O lugar onde esses bens estão, tá? O sítio, ou seja, o site na rede mundial de computadores, aonde o leilão vai ser realizado por via eletrônica, né? E o período do leilão, tá? A não ser que isso se dê de modo presencial, porque aí nesse caso eu tenho que ter indicação de dia, local e hora da realização do leilão presencial, né? A indicação de dia, local e hora para a realização do segundo leilão, se não tiver ninguém interessado no primeiro. Então, no edital do leilão, gente, o juiz, ao organizar esse edital, ele já fixa a data do primeiro leilão e a data do segundo leilão, tá? E a menção de existência de ônus, recurso ou processo referentes a estes bens que estão sendo penhorados. Olha só o tamanho da confusão. Suponhamos que eu esteja penhorando a cota parte de um bem que será objeto de que é objeto de um inventário que será herdado pelo executado. Nesse caso, tem que fazer a menção de que esse bem é objeto de um inventário, é uma cota parte de um bem que é objeto de um inventário que ainda será herdado pelo executado? Sim, tem que constar tudo isso no edital, tá? É tipo assim, adquirente, você quer adquirir? Quero, mas você tá vendo, né, onde você tá entrando, tá? Depois você não pode virar e falar assim, eu não sabia. Você sabia exatamente onde você estava entrando, tá? Bom, a divulgação do leilão é por conta do leiloeiro. Ele vai fazer isso da forma mais ampla possível. Então, vai dar publicidade, televisão, internet. Internet hoje, gente, rede social tem muita publicação de edital, de leilão, tá? Tem muita publicação, né? De divulgação do leilão, tá? Muita mesmo. Alguns editais de leilão são publicados em jornal. A grande, né, a maioria ainda é publicada em jornal, tá? Estado de Minas tem uma via, não sei se vocês... A gente hoje não mexe, né, gente, em jornal físico, mas lá no estado de Minas, que é Calhamar, se você comprar ele no Domingão, tem lá uma parte só de edital, né? Citação por edital e edital de leilão, tem tudo lá, enfim. E também no fórum, depois, né, quando passar essa pandemia, que o fórum estiver aberto ao público, se vocês quiserem ver como é que é, na hora que você entra no Fórum Lafayette ali por aquela entrada da Conselheira Lafayette, tá? Da Augusto Lima, né? No Fórum Lafayette, ali na Augusto Lima, na hora que vocês entram pela entrada principal dele, se vocês virarem ali à direita, como se vocês estivessem indo para a sala da UAB, tem um quadro ali, tá? À direita, não à esquerda. Como se estivessem indo para a sala da UAB, tem um quadro ali, né, um quadrinho ali, onde ficam fixados os editais de leilão, tá? Do juízo. Fica ali, né, fixado mesmo, tá? No modo bem arcaico, tá? O papelzinho lá com aquele negocinho, né, de pregar, aquele alfinetinho, tá? Fica lá pregado todos os editais de leilão que estão abertos naquele momento, né? Então fica ali, tá? Se vocês depois tiverem curiosidade, algum dia, se vocês estiverem andando lá no fórum, né, vocês vão lembrar de mim, que vocês vão ver esse quadrinho lá, tá? Fixado. De forma bem arcaica, né, gente? Porque hoje a gente fica sabendo mais via rede social, via internet. E aí o leiloeiro é que fica responsável por essa divulgação, viu, gente? O edital ele tem que ser publicado pelo menos 5 dias antes da data do leilão, tá? O edital é em cima da hora, professora? É em cima da hora. Pelo menos 5 dias antes, né? Quanto antes, melhor, tá? Mas o limite máximo dele é de 5 dias antes da realização do leilão. E o que acontece, gente? E se acontecer de não ser realizado esse leilão? Se por um acaso, gente, não for realizado o leilão, independentemente do motivo, qualquer motivo, tá? O juiz vai mandar publicar a transferência e vai observar o disposto no artigo 887, ou seja, a respeito da publicidade, a respeito do local onde esse leilão vai ser realizado, né, de
se dar o maior conhecimento possível da realização, da transferência desse leilão, tudo isso vai ter que ser observado, tá? Ah, professora, me dá um exemplo aí de uma não realização de um leilão, tá? Dou um exemplo para vocês. Vamos supor que o leilão fosse presencial, né? E hoje não é uma possibilidade, mas hipoteticamente, tá? Suponhamos que o leilão fosse presencial e a gente está no meio de uma pandemia. E aí? Tem jeito de fazer um leilão presencial no meio de uma pandemia, gente? Não. Por quê? Porque a aglomeração de pessoas, né? Primeiro, o fórum está fechado. Está funcionando só em regime de plantão. A grande maioria dos servidores está em home office, né? Faça ali só um rodízio, uma vez por semana, ou de 2 em 2 dias, cada servidor vai lá e faz o serviço presencialmente,